Olá, tudo bem? Aqui é o canal Bible Sketches e hoje vamos aprender mais uma história da Bíblia e acompanhar a arte em tempo acelerado. Fiquem com o vídeo! A história de Gideão, o libertador inesperado. Após a morte de Josué, o povo de Israel entrou em um ciclo repetitivo de desobediência a Deus. Sempre que se afastavam, eram dominados por nações inimigas. E quando se arrependiam, Deus levantava líderes, chamados juízes, para libertá-los. Foi nesse período instável que surgiu a história de um dos juízes mais marcantes, Gideão. Uma curiosidade, é exatamente por essa razão que o livro da Bíblia, que conta o período após a instalação do povo israelita em Canaã, antes de levantarem reis, é chamado de juízes, devido aos libertadores levantados ao longo deste período. Poderia também ser chamados líderes ou guerreiros, mas acontece que, como o povo vivia em desobediência, esse líder precisava ser alguém que julgasse e direcionasse o povo aos caminhos e às leis de Deus novamente. Agora, voltando à história de Gideão, Israel estava sendo oprimido há 7 anos pelos midianitas. Essa nação inimiga saqueava colheitas, destruía plantações e levava o gado, deixando os israelitas famintos e com muito medo. Muitos passaram a viver escondidos em cavernas, tentando escapar da constante invasão. No meio desse caos, vivia Gideão, um jovem simples da tribo de Manassés, que Deus chamou, através de um anjo, enquanto ele malhava trigo escondido em um lagar. Um lugar usado para pisar uvas. Inseguro e humilde, Gideão, pelo qual dizia que seu milheiro era o mais pobre entre os da tribo de Manassés e ele o menor da casa de seu pai, não acreditava que poderia liderar o povo, mas Deus o garantiu, dizendo que estaria com ele e que ele feriria os midianitas como a um só homem. Ainda assim, Gideão teve dúvidas. Ele pediu um sinal para ter certeza de que aquilo era realmente uma ordem divina. Preparou uma oferta, bolos asmos e um cabrito cuja carne e o caldo trouxera na presença de seu interlocutor, que no caso era um anjo. Porém, o anjo tocou com o cajado aquela comida e o alimento foi consumido por fogo, e o anjo que estava junto dele desapareceu. O jovem ficou com muito medo, mas foi acalmado por Deus para que não temesse. Após isso, Gideão sai da casa de seu pai, após derrubar um altar de Baal pertencente à família, e depois também de ofertar um dos bois de seu pai para sacrifício a Deus, a mandado do próprio Deus. Baal era um deus pagão que era adorado pelo povo, e por isso aquelas ações geraram consequências. Pois, depois que os homens da cidade descobriram o feito de Gideão, eles quiseram a morte do rapaz. Mas seu pai, Joás, os impediu ao afirmar que o deus Baal, por ser um deus, poderia contender contra o responsável que destruiu seu altar sem que ninguém intervisse. Aquilo por si só já era um livramento para o jovem escolhido, que ainda tinha que desempenhar seu papel adiante. Nota-se que a quebra do altar pagão realizada por Gideão foi o primeiro passo para restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Depois disso, ele reuniu um grande exército. 32.000 homens estavam prontos para lutar. No entanto, Deus não queria que a vitória fosse atribuída à força humana. Por isso, Gideão foi orientado a reduzir esse número. Primeiro, todos os que tinham medo foram liberados. Em seguida, outro teste foi feito à beira de um riacho. Aqueles que beberam a água de forma atenta e vigilante foram escolhidos. Ao final, apenas 300 homens permaneceram. Com esse pequeno número, Gideão partiu para a batalha. Durante a noite, cada homem carregava uma tocha escondida dentro de um cântaro e uma trombeta. A estratégia era causar confusão no acampamento inimigo. Quando o momento chegou, os 300 homens tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, cercando o acampamento. No susto, os midianitas entraram em pânico e, em meio à escuridão e ao som, começaram a atacar uns aos outros, pensando estar sobre um grande ataque. O exército inimigo foi derrotado e Israel foi libertado mais uma vez. Após a vitória, Gideão foi respeitado pelo povo. Muitos quiseram transformá-lo em rei, mas ele recusou essa honra, lembrando que o verdadeiro rei de Israel era o próprio Deus. Durante o restante de sua vida, o povo viveu em paz,
e Gideão passou a ser lembrado como um líder corajoso e obediente, mesmo tendo começado como alguém cheio de medo e dúvidas. A história de Gideão mostra como Deus pode usar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Mesmo em meio ao medo, a fé e a obediência podem transformar situações impossíveis em grandes vitórias. E você, gostou dessa história? Acesse os demais vídeos que estarão disponíveis no canal para aprender mais sobre os personagens da Bíblia e também acompanhar o speed draw desses personagens tão icônicos e que através de suas histórias nos trazem alguns ensinamentos importantes para as nossas vidas. É isso, um abraço e fiquem com Deus.